Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como nós podemos te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, nós que somos tão pecadores. Te louvamos pelo teu amor que se renova mais uma vez neste novo dia que o Senhor nos dá por graça e amor. Perdoe, ó Deus, nossos muitos pecados, fortaleça nossa fé, nossa esperança e amor, para que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Ó Deus, permaneça conosco agora, através do Teu Espírito Santo, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que veio e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 a 12, que diz assim: Vocês são nossas testemunhas e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi santo, justo e irrepreensível. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, eu lembro de quando eu era criança, meu pai juntava os filhos para serrar lenha para o fogão a lenha que tínhamos. Acho que nem existia naquela época fogão a gás, pelo menos não na minha casa. Os filhos mais velhos ficavam se revezando em um lado da serra, puxando a mesma, e o meu pai ficava do outro lado, puxando. Eu, o filho mais novo, ficava sentado em cima da tora de madeira para que ela não virasse. São essas e muitas e outras lembranças boas que ficam em nossa memória sobre os nossos pais. O que você lembra do seu pai, estimado irmão e irmã? Paulo, no texto de hoje, se compara a um pai em relação aos cristãos de Tessalônica. Ele diz assim: vocês são as nossas testemunhas e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi santo, justo e irrepreensível. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Na época do apóstolo Paulo, a responsabilidade de ensinar os filhos era dos pais e não das mães. Aliás, deveriam ser os pais, homens, continuamente o dever de ensinarem os seus filhos os valores, os princípios e a conduta moral deles. Paulo diz que tratou com eles com todo carinho e atenção, como um pai deve tratar os seus filhos. Mais do que isso, Paulo foi um exemplo de cristão para as pessoas dali. Paulo usa 3 características que os cristãos de lá viram no comportamento de Paulo e que as pessoas à nossa volta deveriam ver em nós, especialmente os nossos filhos. Primeiro, ele diz: vocês são nossas testemunhas e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi santo. O procedimento de Paulo, quando esteve com os cristãos de Tessalônica, foi santo perante Deus. Deus sabia que ele sempre foi sincero, consagrado e só pensava em levar a palavra de Deus de maneira clara e pura para as pessoas. Deus não olha o nosso exterior, a nossa roupa, o que nós temos de bens materiais. Deus olha o nosso coração. Santa é aquela pessoa que foi chamado das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação, aquele que creu em Cristo e aquele que vive uma vida consagrada, dedicada, comprometida com Deus, sua palavra, oração e igreja. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos atos e as nossas palavras. Que Ele possa também ver em você, em mim, nos pais, mães, filhos, pessoas santas, pessoas que levam a sério a Ele e a vida cristã consagrada. Segundo, vocês são nossas testemunhas e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi justo.
Paulo nunca tentou conseguir nenhum benefício próprio ou vantagem, levando a palavra de Deus para eles. Ele só queria que eles ouvissem e crescem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo sempre tentou viver uma vida que não desse a entender que ele estava se aproveitando dos outros. Ele trabalhava, ele tentava fazer do seu ofício de fazer tendas, o seu meio de vida, e ele também levava a palavra de Deus para as pessoas. Ser justo é ser uma pessoa correta em tudo o que faz, fala e até pensa. É tentar viver uma vida longe do pecado e fazendo a vontade de Deus em sua vida. Que Deus também possa olhar o nosso coração e nossas atitudes e ver em nós pessoas justas. Terceiro, vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi irrepreensível. Ninguém nunca poderia tê-lo acusado de ser falso, hipócrita ou qualquer outro erro que pudesse cometer. Ele sempre procurou ser honesto, sincero, íntegro em tudo o que fez na cidade, no anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para estar conosco e nos salvar, mediante o seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, e conquistar para todos os que creem nele como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A base do exemplo, do comportamento e das palavras de Paulo, os cristãos deveriam moldar suas vidas para viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus. Estimado irmão e irmã, é difícil alguém poder dar um testemunho desses como o apóstolo Paulo deu de si mesmo. Ele tinha consciência de que nunca tentou fazer nada de errado, mas sempre serviu a Deus com dedicação, compromisso e consagração. Ele não era santo no sentido de que não tinha pecado, mas ele era santo no sentido de que foi chamado por Deus, tirado do mundo para servir a Deus com uma vida santa. Ele termina esse texto dizendo: nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Que neste ano que ainda estamos iniciando, nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, de estudo, na igreja, em todos os lugares, também possam olhar para nós, para a nossa vida, para as nossas palavras e encontrar em nós cristãos que têm um comportamento santo, justo e irrepreensível. Para isso é preciso que nós busquemos continuamente a orientação, força e sabedoria que vem da palavra de Deus. Oremos pedindo sabedoria a Deus e estejamos unidos com outros irmãos e irmãs na fé na igreja, para juntos podermos servir a Deus com integridade e fidelidade. A oração que fazemos hoje é a mesma do Salmo 19, 11 a 14. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor nos chamou das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Nós sabemos que temos um novo nome, cristãos, para preservar. Que nós possamos levar a sério sempre a Tua palavra, a oração, a igreja, a vida cristã. Que as nossas palavras e atos e até os pensamentos sejam em conformidade com a Tua santa palavra. Que nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome com a nossa vida. E como o apóstolo Paulo, possamos fazer de tudo para sermos exemplos de vida cristã para as pessoas que nos rodeiam. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.